Deixa eu descrever o seu dia e veja se faz sentido para você. Você acorda cedo, leva sua filha na escola ou seu filho para a escola, rapidamente vai em direção ao seu trabalho, muitas vezes pega um trânsito danado se você trabalha numa cidade grande, tenta performar o máximo possível durante o seu dia, volta, pega o filho na escola ou pede para alguém buscar ele na escola se ele não estuda no integral. Quando chega em casa, ajuda o seu filho a fazer a lição, organiza a comida, organiza a casa naquilo que precisa e chega no final do dia você tá literalmente exausta. Mas ainda assim, precisa identificar se aquela compra que você precisa fazer, ela tem que estar parcelada ou você vai fazer à vista, se a organização das férias da família, ela está bem feita, se você vai ter dinheiro suficiente para pagar ela à vista ou se não tem e precisa começar a juntar ou se vai parcelar tudo isso no cartão. E ainda precisa separar alguma coisa para investir. No final do dia você ainda sente que não é uma mãe boa o suficiente, não está com seus objetivos alinhados com seu marido e ainda fala, eu devo estar organizando alguma coisa errada nas minhas finanças. Se isso te descreve, esse vídeo é para você. Para você que não me conhece, meu nome é Jaqueline Moraes, eu sou formada em administração de empresas, tenho MBA de gestão de negócios pela FIA e diversas certificações de consultoria de investimentos, entre elas CPA 20, CEA, Ancor, e também sou planejadora financeira certificada pelo CFP. Trabalho há mais de 20 anos com grandes investidores e administro grandes fortunas. Mas eu não sou uma mulher só dos números, eu sou uma mulher que também tem um lar para administrar, filhos para ajudar no estudo e educar, e esposa casada há quase 22 anos. E foi por um desses motivos, dessa ambiguidade de ser empresária, ser mãe e esposa ao mesmo tempo, que eu escrevi o livro Mochilas Leves e Caminhos Longos e falo de finanças e família neste canal que você está escutando agora. Talvez você se sinta assim, trabalha muito, ama sua família, tem fé, mas por dentro vive um medo de faltar dinheiro, medo de não estar presente suficiente na vida dos seus filhos, medo de repetir padrões que você já viveu na sua infância. E é com base nisso que eu começo o meu livro Mochilas Leves, Caminhos Longos, contando uma história. Uma história de um senhor que vivia num vilarejo. Só que esse senhor, ele não tinha uma casa, ele morava na rua e vivia com doações das pessoas que davam para ele, doações de roupas, doações de comida, ele vivia somente com as doações. E ele tinha uma pequena sacola. Nessa sacola tinha ali um pão velho, e uma pedra, que ele usava aquela pedra para raspar o pão velho e o pão duro que ele ganhava para ele comer. Depois de um tempo, esse senhor não foi visto mais e algum tempo foi encontrado. Ele já não tinha mais vida. E o rapaz que o encontrou resolveu dar um funeral digno e tudo de bom que aquele homem merecia, porque ele era muito amado entre as crianças, ele é amável com as pessoas. E ele pegou os pertences daquele senhor depois daquele funeral e notou que tinha uma pedra. Quando ele levou aquela pedra para um ourives, ele identificou que aquela pedra tinha um valor inestimável. Era uma pedra raríssima, um diamante muito raro, que se aquele senhor soubesse o que ele carregava junto com ele pela vida inteira, ele não teria vivido de doações, ele não teria vivido mendigando aquilo que ele precisava, porque o que ele carregava com ele era muito precioso. E assim é a sua vida. Você tem coisas dentro da sua mochila que possuem valores inestimáveis, mas você precisa identificar elas, porque senão elas vão ficar lá escondidas e você não vai conseguir encontrar o que realmente de poderoso tem dentro de você. O investidor grande, ele não olha somente para a conta corrente. Ele olha para o conjunto de ativos que ele possui. E você precisa
fazer isso da mesma forma. Vamos fazer isso de passo a passo? Primeiro, pega um papel, uma folha em branco e divide ela em 4 quadrantes. O primeiro, você vai ser o dinheiro que você tem, seus investimentos, enfim, eu vou detalhar isso. O segundo vai ser sobre o conhecimento que você tem. O terceiro, pessoas que Deus colocou ao longo do seu caminho que você já conhece. E o quarto, valores, experiências espirituais, aquilo que te sustenta. Agora que você já entendeu a história do mendigo e do diamante, eu quero te convidar a explorar a sua mochila e detalhar os diamantes escondidos que estão aí dentro e colocar dentro desses quadrantes da sua mochila. Bora lá? Se você já tiver um papel, faça os 4 quadrantes. Se não, continue esse vídeo que aí depois você vai detalhar isso também. Ótimo. Dividiu então em 4 quadrantes? O primeiro vai ser o capital. Capital é o quanto que é o seu salário, qual que é o seu rendimento como empresária, qual que é o ganho do seu marido. Se você possui imóvel, quanto que esse imóvel vale? Se possui carro, quanto que esse carro vale? De fato, são os seus ativos financeiros. O segundo, o que de fato faz? Qual é o conhecimento que você tem que faz gerar dinheiro ou renda para você mensalmente? Então, no que eu faço, ter sido formada como administradora, MBA em gestão de negócios, o conhecimento que eu adquiri de investimentos por ser planejadora financeira formada pelo CFP, isso são conhecimentos que eu adquiri ao longo do caminho que me faz ter a renda que eu tenho hoje. Então, você vai detalhar o que faz você ter a sua renda hoje. E o terceiro, eu tenho que dizer que, na verdade, para grandes investidores, é o que faz a maior diferença, que é a rede de relacionamento que você tem. E a rede de relacionamento que você tem, ela começa com seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó, quem te criou na sua infância. E aí depois vai para a sua decisão financeira mais importante de quem que é o seu marido. Qual é o seu marido? Seus amigos. Quem são seus irmãos na fé? Quem caminha contigo no seu conhecimento com Deus? Quais são as pessoas que te ajudaram ao longo do caminho para você chegar onde você está, profissionalmente falando? Quais são? Essas são a rede de relacionamento. Ou a gente fala muito das redes de apoio. Talvez você esteja se sentindo cansada, mas essa rede de apoio talvez ela possa te ajudar mais do que ela está ajudando atualmente. O quarto é a sua fé. E por último, escreve as experiências com Deus que marcaram a sua história. Quais foram os livramentos que você teve? Quais foram as suas orações respondidas? Quais foram os versículos que te sustentaram? Promessas que já se cumpriram. Isso tudo é riqueza espiritual. Em momentos de crise, é o que impede de tudo desmoronar. Quando você olha nesse papel, você começa a ver que a sua vida não é um saldo. Não é um saldo negativo. Você tem muitos ativos. Você não é mendiga da sua própria história. Você é uma pessoa que muitas vezes só não reconheceu o diamante que está aí dentro da sua mochila, que está aí com as suas mãos. Lembre-se, você tem tudo que você precisa para prosperar. Basta escolher o que carregar ao longo da sua jornada. Se isso começou a clarear para você, e se você percebe que não está começando do zero, que você já possui recursos, dons, história, mas não sabe como organizar isso em forma de finanças, rotina, casamento e maternidade, então se inscreve aqui no canal. Aqui eu vou te ensinar em passos simples como usar o que Deus já colocou na sua mochila para prosperar em família sem perder sua fé, a sua identidade e a sanidade. Aperte o sininho e inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo.